Capítulo 6. Um interlúdio onde conto o que pode acontecer quando você usa ou não os seus conhecimentos de leitura da mente. Nunca é tarde demais. Um conto moral sobre a importância de ler mentes. Há mais ou menos um ano, fui o mestre de cerimônias em uma conferência de um dia na Suécia. Vários seminários diferentes estavam ocorrendo ao mesmo tempo, todos com cronogramas diferentes, então tinha muito o que fazer e estava muito ocupado. Cheguei para almoçar bem depois dos outros participantes. Vi um homem que estava sozinho, ainda comendo, e sentei-me com ele. Assim que sentei, comecei a contar um incidente engraçado que havia ocorrido naquele mesmo dia. Parei abruptamente ao ver a reação dele. Ele estava me encarando com uma expressão de extrema reprovação. Eu me senti um inseto na mira dele. Eu poderia ter parado ali mesmo e almoçado em silêncio, mas eu não era só o mestre de cerimônias. Eu iria me apresentar naquele mesmo dia. Achei uma péssima ideia permitir que alguém do público ficasse contra mim tão cedo. Percebi que havia cometido um pecado mortal ao não prestar atenção a quem de fato estava sentado à mesa. Não prestei atenção direito. Eu simplesmente havia ido em frente e começado a falar sobre mim mesmo sem me importar em descobrir com quem estava falando. Agora que eu estava observando o homem, pude ver que ele tinha todos os atributos clássicos da sinestesia. Exibia uma estrutura poderosa, vestia uma camisa de flanela e tinha até barba. O fato de estar sentado e comendo sozinho confirmou a minha observação, pois calculei que ele comia mais devagar do que os outros, no ritmo de um sinestésico. E lá estava eu apressado, tentando atrair o interesse dele com uma anedota extremamente visual. Não era de se surpreender que não tivesse funcionado. Então eu continuei comendo por alguns minutos, ao mesmo tempo em que comecei a estabelecer empatia, acompanhando a linguagem corporal e o ritmo dele, que era, previsivelmente, muito mais lento do que o meu. Ao notar que as sobrancelhas abaixadas e contraídas que ele havia exibido ao me encarar tinham sumido, fiz algumas perguntas de controle para verificar se ele realmente era sinestésico. A minha voz seguia o ritmo dos movimentos dele. Perguntei se ele estava gostando da comida e o que estava achando da conferência. Depois, repeti a mesma história. Desta vez, porém, esforcei-me para usar tipos diferentes de palavras ao contar e acentuar os elementos que eu percebi que ele acharia mais importantes. Não descrevi mais a bela curva que um objeto havia traçado enquanto planava no ar. Por outro lado, enfatizei bem como me senti quando o objeto bateu na parte de trás da minha cabeça. Desta vez a história foi um sucesso. Quando terminamos o almoço, estávamos nos dando muito bem. Isso deve ter parecido muito estranho a um observador, porque, superficialmente, não havia muita diferença. Na primeira vez eu contei a história e recebi um olhar irritado. Pouco tempo depois, eu repeti a mesma coisa e fui recompensado com aprovação. Eu havia usado meu conhecimento sobre a empatia, impressões sensoriais e expressões sutis de emoção para transformar uma situação desconfortável num bom relacionamento em apenas alguns segundos. Simplesmente parei de pensar sobre mim mesmo e prestei atenção no outro cara. Nunca é tarde demais para conseguir empatia, nem mesmo quando as coisas já tiverem começado com o pé esquerdo. Foi a sorte, porque aquele homem era o diretor-gerente da empresa que havia me contratado para a conferência. Como é mesmo? Se eu for igual a você, você me entenderá e gostará de mim. Se você gostar de mim, desejará concordar comigo.